Olá, alunos do quarto ano, vamos iniciar a correção dos exercícios do capítulo 5, que foi o dando nó em pingo d'água. Bom, então nesse capítulo iniciamos com o verbete de enciclopédia. Vamos lá. Bom, então vamos diretamente aos nossos exercícios, né? Lá na página 30, temos as seguintes questões. Número 2. Qual é a finalidade do verbete que você leu? Então, apresentar informações a respeito da água. Número 3. Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Os subtítulos. 4. Essa divisão facilita ou prejudica a leitura? Por quê? Facilita, pois os conteúdos são apresentados de modo mais organizado, e o leitor pode escolher mais facilmente o conteúdo de seu interesse, não precisando ler todo o verbete. É aquela organização que falamos várias vezes relacionadas ao verbete, né? Segue sempre essa organização para que saibamos selecionar qual parte do texto queremos ler. Número 5. Por que a palavra água da entrada do verbete está escrita como inicial minúscula? Vamos à resposta. Porque se trata de um verbete, então a entrada pode ser escrita com uma inicial minúscula, como nos dicionários. É como se o verbete ele não fosse propriamente dito um texto, né? Mas sim uma continuação de uma ideia, de um significado. Número 6. Relacione as colunas ligando os subtítulos do verbete à sua explicação. Então, o tratamento e abastecimento de água, ele explica como a água é obtida, tratada e levada até as residências e demais lugares. Então, aqui nós estamos falando desse verbete em específico, tá ok? Introdução. Explica o que é a água e como ela é usada. O ciclo da água explica como funciona o movimento da água na natureza. Número 7 é a última questão da página 30, tá? De acordo com o texto lido, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, ficou na seguinte ordem: V, F, V, F, F. Vejam aí se está conferindo com o que vocês marcaram no livro de vocês. Número 8. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois de volta à superfície? É chamado de ciclo da água, né? Número 9. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? Normalmente, esses sistemas coletam, purificam e distribuem a água. Número 10. De que forma a água tratada pelos sistemas de abastecimento é distribuída para as pessoas? Por meio de canos subterrâneos. Vamos agora para a página 32.
né? Vamos iniciar na página 32, ok? Na página 32, temos a seguinte pergunta: qual é a principal finalidade desse texto? Dar definições pessoais sobre a água. Número 3. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Qual é a idade desses autores? Então, tem os nomes: Alex Gustavo, Tatiana Ramírez, Nelson Ferney. Esses são os 3 autores. Qual a idade deles? Todos os 3 têm 7 anos de idade. Número 4 e a número 5 são respostas pessoais, então não tem como corrigirmos nesse momento. Vamos passar adiante. Número 6. A questão 6 está ainda na página 32. Vamos fazer a leitura. Releia um trecho do verbete de enciclopédia. Então, nós temos aí, fizemos a leitura, né? E vamos à questão. É possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente, né? Então, são parecidas, são iguais, porém, elas têm linguagem diferente. Número 7. Nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de idade, né? Já que os autores do texto ao qual ele está falando, todos têm 7 anos, são crianças. Número 8. Leia a seguir. Como Javier Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Vamos passar para ver se há alguma questão após a introdução da número 8. Letra A. Qual é a opinião sobre a definição de Luiz Gabriel Meza? Converse isso com os colegas e o professor. Anote a conclusão que chegaram. Então, olha só. Aqui também é pessoal, tá? Não temos como fazer essa discussão, mas você pode responder a pergunta vendo a sua opinião pessoal. Letra B. Agora é sua vez de surpreender o professor. Escolha uma das palavras do quadro e escreva na página seguinte uma definição poética para ela. Essa também é uma resposta que vai variar, então não temos como fazer a correção, ok? Vamos seguir em frente. Bom, pronomes pessoais, o, a, as, né? O, a, os, as e coesão. Então, vimos nessa lição todas essas situações gramaticais, pronomes pessoais e a coesão, né? Um complementa o outro. Vamos à questão número 9? Releia este trecho do verbete da página 29. Letra A. Que elemento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? O que tem dentro desses elementos? A água, né? Letra B. Observe essas palavras, bombeando-a, bombeiam. Nos 2 casos, a palavra está sendo usada no lugar de que outra palavra? Da palavra água, tá? Então, os pronomes, eles, só relembrando, eles servem para substituir um nome que estaria se repetindo em um texto ou em uma frase. Letra C. A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo? É um substantivo, porque é um nome de um elemento, né?
Letra D. O a, entre aspas, que está sendo usado no lugar da palavra água, é um verbo, pronome ou adjetivo? É um pronome, né? Porque acaba fazendo o papel de sujeito da frase. Número 10. Releia outro trecho do verbete. Que palavra o pronome lá substitui no texto? Substitui a palavra água, tá? Estamos vendo aí questões já da página 34, 35, tá? Agora nós estamos na página 35. Acabei esquecendo das outras páginas de mencionar o momento em que tínhamos que virar a página. Então, olha lá. Na página 35, fizemos aí a correção da questão número 10. Vamos à próxima. Número 11. Leia estas frases. Letra A. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Porque o pronome a, depois do verbo terminado em R, transforma-se em lá. Então, essa aí é uma regra, ok, pessoal? Letra B. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Porque assim o texto fica menos repetitivo. Décima segunda questão, ainda na página 35. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Las, lo, na, lá. Então, letra A. As pessoas precisam de água. Elas usam-na para viver. Então, é na. Letra B. A água é um recurso natural. Contudo, devemos pagar para consumi-la em nossas casas. Letra C. O ciclo da água é o caminho que a água faz para sair da superfície da terra e voltar a ela. Para completá-lo, a água deve evaporar e depois cair em forma de chuva. Letra D. O sistema de tratamento de água remove as impurezas. Para removê-las, são necessários processos químicos. Então, ficou na, lá, lo, las. Agora, vamos passar para a página 37, tá? O próximo exercício fica na página 37. É a questão A, que diz o seguinte: os dois textos que você leu apresentam informações sobre o uso da água. A respeito deles, faça a relação adequada. Então, olha, o texto 1 é um texto de opinião e o texto 2 é um texto de notícia. Letra B. Os dois textos apresentam o mesmo ponto de vista a respeito do uso da água. Por quê? Bom, não, né? Ele não tem o mesmo ponto de vista. O texto 1 defende o pagamento pelo uso da água e o texto 2 defendem que a água não deve ser mercadoria, né? Ou seja, não deve ser cobrada, já que é um recurso natural, né? Segundo o texto 2. Vamos agora à seção lápis na mão, que está na página 38. Questão número 1. Todos somos responsáveis pela preservação da água no planeta. Levando isso em conta, assinale as atitudes do dia a dia que você considera sustentáveis. Então, você marcaria não desperdiçar água, destinar o lixo corretamente e fechar o registro de água nos períodos de viagem, evitando desperdício e vazamento. Então, seriam essas 3 opções a serem
marcadas. Número 2. Pense sobre as questões a seguir e anote suas condições. Como o enxágue do tanque ou da máquina de lavar roupa pode ser reaproveitado? Então, aí é pessoal também, tá ok? Letra B. Como economizar água ao lavar louça? Então, desligar a torneira, uma ideia, né? Desligar a torneira enquanto isso boa. Encher ali a cuba da pia, né? Aquele reservatório da pia. E utilizar essa água para limpeza de utensílios, né? E enxaguar a louça somente no final da lavagem, né? Passar todo o sabão antes e só no final ir lavando cada louça. Agora iremos à página 40. A página 40 inicia pela segunda questão, que diz o seguinte: de acordo com o texto, para que serve o número indicado na matrícula DV? Aqui nós entramos no assunto de fatura e boleto. Foi um dos últimos assuntos que estudamos. Então, olha só. A resposta é identificar os dados do responsável pela conta de água. Então, é a segunda alternativa que você irá marcar. 3. A conta apresentada refere-se à empresa Sanepar. Letra A. Em qual estado brasileiro está localizada esta empresa? Então, se é Sanepar, pode ser no Paraná. Letra B. Como se chama a empresa que presta serviços de saneamento básico na região onde você mora? Essa daí também é pessoal, né? Na dificuldade, você pode perguntar dos seus pais, que eles saberão responder. Número 4. A categoria indica o tipo de imóvel em que a ligação da água foi feita e cujo consumo está sendo medido. Se o consumo observado fosse o de sua casa, qual seria a categoria descrita no boleto? Industrial, comercial ou residencial? Residencial, né? Se estamos em casa, é algo... como que eu posso falar? É algo que, por exemplo, nós temos industrial, que são para as indústrias, né? Direcionados para indústrias, essa categoria. Temos o comercial, que já são pequenos comércios, pequenas lojas, e residencial, que se direciona somente para casas, né? Casas, moradias mesmo. Número 5. Segundo a descrição dos dados da conta de água, o que indica a data de nascimento? A data de nascimento é a data máxima em que a conta pode ser paga sem nenhuma cobrança a mais. Número 6. A conta de água que você leu é composta, em sua maioria, de textos ou de palavras e números. Né? Número 7. Converse com seus colegas e o professor e responda para que serve a conta de água que você leu. Bom, vamos à resposta. A conta de água apresentada serve para que o usuário acompanhe seu consumo, saiba como está a qualidade de água e possa realizar o pagamento por meio de um código de barras. É interessante que consigamos entender a conta, né, esse gênero textual, que são faturas e boletos, para acompanharmos o pagamento dessas situações. Bom, vamos aqui a palavras com GU, lá na página 41, né? É o último conteúdo, um dos últimos conteúdos do nosso livro, do volume 5.
Aliás, volume 5, desculpa, do capítulo 5, tá ok? Então, lá na página 41. E vamos lá. Leia as palavras ao lado. Temos água e águia. Letra A. Há apenas uma letra que as difere. Que letra é essa? Difere é no sentido de diferença, ok, alunos? Então, ó, a letra I é a única letra diferente entre elas. Letra B. A letra U é pronunciada nas duas palavras? Não, né? Número 2. Classifica as palavras do quadro de acordo com a pronúncia. Então, olha, temos aí dois quadros. Tínhamos que classificar as palavras em que o U era pronunciado. Nós temos régua, saguão, língua, égua e guarita. E temos a coluna em que o U não é pronunciado, que nós temos açougue, guitarra, sangue, mangue, guerra. Tá? Então, ficou dividido dessa forma. Número 3. Encontre no diagrama as palavras com GU em que o U não é pronunciado. Então, nós temos aí foguete, entregue, seguir, guia, guidão. Bom, então a nossa videoaula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.